Suelen Nóbrega. Celebrai a Cristo, celebrai. Talento na vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Muito bem, meus amigos, irmãos, ouvintes, são 9h36 e nós já estamos aqui com esse quadro maravilhoso em que fala dos dons, talentos para servir ao Senhor. E hoje está conosco alguém que foi, solicitado. Olha, vocês deviam convidar o reverendo Diogo Gonçalo para estar na programação. E eu disse com muito prazer, né? E estamos hoje aqui com ele, o reverendo Diogo Gonçalo, da Igreja Presbiteriana aqui em Pirangi. Quando eu notifiquei, mandei o cartaz ontem para todos os ouvintes, muitos elogiaram, disseram que bom, eu conheço, minha mãe faz parte da Igreja Presbiteriana de Pirangi, e então houve sim uma grande alegria por parte do público, dos ouvintes, e louvamos a Deus por isso. E eu já quero com muita alegria dizer que o senhor é muito bem-vindo, estou muito feliz, satisfeita, e diante de uma chuva, irmãos, que eu olhei e disse, será que será possível? Será que será? Mas Jesus é bom, o trouxe, graças a Deus, acabou de chegar. Seja muito bem-vinda, paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz, menina, que prazer, que privilégio poder estar aqui com você, irmã Suelen, com o seu público, a sua audiência, e juntos falarmos das coisas de Deus, né? Podermos aqui falar sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contar um pouco da nossa história, né? Isso! Pelo que eu fiquei sabendo, o quadro narra um pouco da história, né, dos convidados. Então, para mim é um privilégio, é uma alegria estar aqui na Rádio Evangélica Vida e que o Senhor possa estar nos abençoando mais e mais nesta manhã. Estava curtindo o programa antes de vir para cá. Ah, que alegria! Você sabe que está chovendo muito em Natal, então nós tivemos uma dificuldade para chegar aqui, mas graças a Deus estamos aqui. É um privilégio. Amém, que coisa boa. E tem gente na região ali de Currais Novos que estava contando as horas, viu? Minha cidade. Escute aí quem é esse abençoado. Bom dia, irmã Sueli. Bom dia, reverendo Diogo Gonçalo. Bom Aqui dia, é Leneildo. de Currais Novos, desejando a todos que fazem essa rádio chuvas de bênção E teremos. tá chovendo. Olha, estou mobilizando aqui a todos os meus contatos, a todos os contatos do reverendo Diogo, a todos os amigos de infância do reverendo Diogo, para prestigiar, para ouvi-lo mais uma vez, essa pessoa de Deus, esse homem abençoado, esse homem de Deus. Ok? Reverendo Diogo Gonçalo. Amém. Pode ficar à vontade. Esse homem é uma benção. Leneildo, lá de Currais Novos, um querido irmão da nossa igreja presbiteriana de lá. Sim. Igreja Presbiteriana Central. Lá nós temos mais de uma igreja e eu tive o privilégio de conviver com o Leneildo muitos anos na igreja, um homem de Deus, ele, a sua família, pessoas do Senhor. Eu sou de Currais Novos, é a minha cidade. Ah, tá explicado, tá explicado. Já estou aqui há 20 anos, 22 anos, mas não esqueça as minhas origens. Minha mãe mora lá, minha família é de lá, sou currajnovense. Que bênção! E olha, aquele povo tem uma característica de realmente amar a terra, e é muito bom isso. Irmã Corrinha de Mãe d'Água, na Paraíba, muito obrigada, minha irmã. Olha só, Pastor Diogo, homem de Deus, com quem tenho aprendido muito acerca das coisas de Deus, e quem fala isso é Daniela Modesto. Olha que coisa boa. Daniela, ovelha querida, Deus te abençoe, menina. Um abraço para você, para Magno, para o irmão Modesto, para toda a sua família, em nome de Jesus. Muito bem, e após esse caloroso, né, momento dos irmãos já se aconchegando, identificando, agradecendo a Deus por esse privilégio em estarmos juntos mais uma vez. E eu quero dizer a você que está aí nos ouvindo pelo aplicativo, nos ouvindo pelo site, nos ouvindo pelo Radiosnet, você pode ir lá no YouTube e ver quem é esse pastor, né? Aproveita, vai lá no YouTube. Como diz um bom apresentador, deixa o like,
compartilha com mais alguém, tá bom? Você é muito bem-vindo à Rádio Evangélica Vida, tá certo? Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, a nossa querida irmã Sânzia, dando aqui o bom dia, né? Dizendo, irmã Suelen, mulher Deus, quero ouvir junto com os irmãos o hino de Osés de Paula, que fala a espera de Jesus. E a gente manda um abraço para todos os irmãos. Como a irmã mencionou aí, esse programa Celebrar é uma família mesmo. Então pronto, vamos louvar ao Senhor. Aí é o tempo que o nosso querido pastor, né, vai tomar uma alguinha, chegou agora, tomar um café e a gente vem. Fica sintonizado. E é o tempo também de você aí, querido, convidar mais pessoas. Vamos ouvir e também ver através do YouTube. Vamos ouvir como Deus tem feito e o tanto que tem feito, porque quantas coisas tem feito, né, na vida desse servo de Deus, tá bom? E a gente volta. Louvemos ao Senhor. Você está ouvindo Programa Celebrai. Programa Celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Programa Celebrai. Com a irmã Suelen Nóbrega. Celebrai a Cristo, celebrai. Talento na vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Muito bem, meus amados, voltamos aqui agora com muita alegria. Vamos ouvir um pouquinho da história. Já começamos aqui ao entendimento que as raízes, né, do interior do estado do Rio Grande do Norte continuam, e isso alegra nosso coração. Inclusive, já quero mandar um grande abraço a todo o povo de Deus que está no interior do estado nos ouvindo, que é muita gente. E eu louvo a Deus por sua vida. Muito obrigada. Inclusive, a minha mãe, ela mora em um sítio no interior do estado, hoje está por lá. E ela disse, Suelen, olha, ela morou muitos anos aqui na capital. Aí se aposentou com a pandemia, foi para o interior. E ela disse, e a nossa outras irmãs também mencionam o quanto isso tem ajudado, porque a dificuldade de ir para a igreja, com essas chuvas, então, a mobilidade no interior fica realmente ainda mais difícil. E tem chegado aí a palavra de Deus, não é verdade? Então, glória a Deus por isso e muito obrigado por sua audiência. Compartilha aí na sua região, tá bom? Compartilha na sua região. E pastor, como é que foi aí? Nasceu em Currais Novos? Nasci em Currais Novos, irmã Suelen. Sou currasnovense, da Gema mesmo, né? Filho único. Queria até aproveitar e mandar um abraço aqui para minha mãe, que ainda mora lá em Currais Novos. E, mãe, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. A sua bênção também. Então, nasci em Currais Novos, sou currasnovense. E o Senhor Jesus me chamou ainda muito criança. Glória a Deus. Na Assembleia de Deus, então temos raízes em comum, né? Sim. Eu sei que você é assembleiana. Então, o Senhor me chamou no Evangelho e na Igreja Assembleia de Deus. E é uma história interessante, Suelen, porque minha mãe, ela trabalhava em uma das minas da nossa cidade, a mina Tungstênio do Brasil. Sim. E lá ela construiu muitos relacionamentos. E quando a mina fechou, um dia minha mãe foi visitar um colega de trabalho, o irmão Dantas, da Assembleia de Deus, que hoje, se eu não estou enganado, ele mora em Brasília e é pastor também hoje. Então ela foi visitar esse amigo de trabalho e, como um bom assembleano, ele passou a tarde toda pregando para ela. Oh, glória! Falando de Jesus, e não deixou ela sair enquanto não ouvisse a palavra de Deus. E no final da tarde ele disse, olha, fica para jantar, vai ter um culto aqui ao ar livre, eu vou estar dirigindo o culto, e convidou minha mãe, e minha mãe resolveu ficar. E naquele culto o Senhor me chamou. O presbítero havia pregado a palavra e na hora do convite ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Naquele momento ali ninguém se disponibilizou, era um culto ao ar livre.
E eu ainda muito criança, 8, 9 anos, eu perguntei à minha mãe se eu poderia ir. Ô, glória! E minha mãe permitiu e eu fui. Aquele presbítero orou por mim. Ele disse que naquele dia não tinha se convertido muitas pessoas, apenas uma criança, mas que Deus poderia usar aquela criança para trazer muitas pessoas para o caminho dele. Que bênção! E naquele dia ele me consagrou para o ministério da palavra. Ô, glória! E curioso, você é do interior, sua mãe, você falou aqui que é sua mãe, né? Eu sou de Natal, mas manhinha, as raízes estão lá em Montanha. Há mais de 20 anos atrás, no interior, os cultos semanais eram de portas fechadas. Sim, sim. Então, nesse dia eu tomei a decisão. Durante uma semana, minha mãe foi me levando para a assembleia, mas chegava, estava fechada a igreja. Aí voltava. Voltava. A gente não entendia que estava havendo culto, mas de portas fechadas, que era o culto semanal. E ela conversou com uma amiga que também está viva ainda lá na nossa cidade, irmã Francisca da Assembleia de Deus, uma mulher de Deus. Manda aqui um abraço para ela. Irmã Francisca, ela se prontificou de me levar para a igreja. Então essa irmã, essa serva do Senhor que ainda está viva, é minha mãe de oração. Ela todos os dias passava em frente à casa da minha mãe, me levava para a igreja e me trazia. E levava para o culto matutino. Eu aprendi a amar a Deus, a ler a Escritura no culto matutino com as irmãs. E a partir daí o Senhor foi trabalhando na minha vida. Cheguei a trabalhar secularmente em uma ótica da nossa cidade, muitos anos, mas o chamado ministerial estava mais forte no meu coração. E o Senhor me chamou para o ministério da palavra. E é isso que eu quero dedicar a minha vida. Em nome Glória de Jesus. a Deus. Pastor, a gente fica... Olha, eu fico com o coração muito alegre. E a Bíblia diz que produz fé em ouvir a palavra de Deus. E a palavra pregada, irmão, ela é viva, ela é eficaz. O Senhor, quando chama, Jeremias Santos falou que Deus o chamou ainda muito criança. Eu lembrei de Jeremias, né? Sim. Naquele momento, Jeremias disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. E quantas pessoas limitam o que Deus pode fazer através de uma criança? E a gente pode trazer já isso para você, querido. Olha, o seu filho, a sua filha, o seu neto, aquela pessoa que talvez você olhe e diz: ah, mas é uma criança. Olha, este rapaz, esta criança irá produzir. E na verdade eu gosto de sempre mencionar, já está produzindo, né? Que no campo espiritual eu gosto de dizer que o Senhor não nos olha pelo momento. Imagine se Deus nos olhasse pelo momento. Exatamente. Quantos momentos nós passamos, e momentos difíceis, momentos que nós não sabemos o que estamos fazendo, né? Quantas vezes isso acontece com você? Mas o Senhor te olha porque Ele lhe conhece. Ele disse que nos sonda. O salmista chega a dizer: Senhor, o Senhor me sonda, me conhece, sabe do meu assentar, do meu levantar. E então, não despreze. Deus tem um plano para as nossas vidas. E é muito importante, né, irmã Sueli, o investimento na vida de uma criança. A irmã Francisca, os irmãos da igreja, o meu pastor, que hoje está bem velhinho, com Alzheimer, já em estado terminal, pastor Joaquim Varela, e a sua família, que me apoiaram muito, me acolheram. Foi o meu pai. Eu sou filho de mãe solteira. E para você ter uma ideia, minha família era toda católica, espírita, católica espírita. E o Senhor chamou a mim como criança, e só tinha eu de crente na minha casa. E por causa dessa ação de Deus e do trabalho da irmã Francisca e de outras irmãs do meu pastor, hoje eu estou no ministério. Interessante que eu chegava da igreja, a irmã me trazia da igreja, Sueli, isso, quando eu me formei no seminário, meu último sermão de prova, eu usei como ilustração principal essa história. E os professores, os colegas ficaram muito emocionados. Quando eu chegava da igreja, eu colocava uma caixinha de papelão, um cordão, um pedacinho de pau, simbolizando o microfone, e eu fazia o culto na calçada da minha mãe. Então eu cantava os hinos da harpa, eu lia a palavra, eu pregava, só faltava recolher as ofertas. Mas eu estava ali fazendo o culto. Então, nunca desista de investir na vida de uma criança.
a semente do evangelho que está sendo plantada ali, ela vai dar frutos. Talvez você nem veja, mas no reino de Deus os frutos ficarão aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Depois dessa palavra, dessa história, desse testemunho, eu lembrei de um hino, e a gente vai ouvi-lo agora. Ele é cantado por Vitorino Silva. Vitorino Silva. E o hino diz assim: Deus tem um plano. Amém. Você acredita que esse hino foi... Até tô ficando... Não se preocupe, porque eu vou dizer uma coisa, viu, pastor? Quem vem aqui se emociona, porque começa a contar a história da vida e vê que Deus teve um plano. Realmente vê que os traços, o caminhar. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esse hino, no dia que eu entrei no seminário, Sueli, lá em Recife, eu não tinha a mínima condição de ir para um seminário. Sempre sonhei em estudar, em me preparar, e quando eu saí da Assembleia e fui para a Presbiteriana, quando eu conheci minha esposa, e Deus realizou o meu sonho de ir para o seminário. E no dia que teve o culto de abertura no seminário, esse hino foi cantado e eu me emocionei muito. Então, assim, veja como o Espírito Santo de Deus faz. Nós não combinamos. É verdade. Mas esse hino é o hino do meu chamado, da minha vida. Glória a Deus. E Deus está sendo, né? O Espírito Santo conduzindo aqui ao ponto de ser tão perfeito, porque logo mais a gente vai falar sobre justamente o ministério que o Senhor confiou. E vamos lá. Vitorino Silva. Deus tem um plano. Amém. Oh, glória. Programa Celebrai com a irmã Suelen Nóbrega. Celebrai a Cristo, celebrai. Talento na vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Muito bem, queridos irmãos, são 10 horas. 10 horas, 2 minutos. E nós continuamos agora com o programa Celebrar. E com este quadro, eu gosto desse quadro, né? Temos o quadro Somos Um, a gente fala de uma forma específica mais da igreja, mas hoje o talento na minha vida é porque eu gosto quando a gente entende que Deus nos fez com um propósito, e a gente tá falando sobre isso hoje aqui. E eu quero, antes de já dar a palavra aqui ao pastor Leneildo, ele ficar muito bem à vontade. O Leneildo, ó, o pastor Leneildo. Tá profetizando, Já hein, tô Sueli? profetizando, porque eu ia falar dele. Leneildo disse assim: Reverendo Diogo, tem um coração que vale mais do que uma pedra mais valiosa. Eita! Pena que ele não tá vestido com sua camiseta preferida. Aí ele falou que é de um time do coração por aí. Uma figura. Uma figura. Minha irmã Virgínia, bom dia, amada. Bom dia pra você, a paz do Senhor, a graça de Deus seja sobre sua vida. Que ela dizendo, estava com saudade, Sueli. Então, matem a saudade, fica aí conosco. Até às 11 horas estamos por aqui. E realmente, nesta semana, devido a essas chuvas, pastor, nós realmente ficamos até impossibilitados. De segunda a quarta, teve um problema técnico, muita água, muita chuva, teve uma questão elétrica, mas graças a Deus, quarta-feira nós já estávamos no ar, quarta, quinta e hoje Amém. aqui, graças a Jesus, nós louvamos a Deus e a todos os irmãos que têm colaborado para que continue no ar, né? Muito obrigada. Muito bem, minha irmã Micarla, Pai do Senhor, chuvinha boa, né? Tá chovendo por aí? Irmã Virgínia está dizendo que em São Gonçalo do Amarante, aqui próximo, muita chuva. E verdade, os irmãos têm enviado aqui pra gente alguns vídeos, algumas fotos. Já a gente vai rodar mais, mas muita chuva na nossa região. E a gente faz novamente o alerta: cuidado ao sair de casa, tá certo? Cuidado nas vias, nas avenidas, você aí no sítio também, você no interior do estado, muito cuidado. Agora deixa eu dizer, adore ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Na chuva, no sol, né? Não murmure. Adore ao Senhor, tá bom? Muito bom.
Meu querido Valque Matias, estão nos ouvindo diretamente da Stop Lanche ali no Alecrim, que Deus continue abençoando. E aí, agora a última minha menção antes de ouvir o pastor, eu quero perguntar a você que tá aí no YouTube. Já deixou o like? Já compartilhou? Já colocou aí, irmão Leneildo? Já espalhou para todo mundo? Vamos ouvir o que Deus tem realizado, feito na vida do reverendo Diogo, e a todos quantos estão ouvindo, estão sendo alimentados, edificados, porque eu vou dizer para você, eu estou aqui muito satisfeita no Senhor por esta oportunidade de estar ouvindo mais uma vez uma história que confirma de uma forma muito veemente que o nosso Deus é um Deus de propósitos. É um Deus que tem um plano. Tem um plano universal, um plano de salvação, mas também tem um plano para a minha vida, para a sua vida, que inclui, claro, o seu louvor, a sua glória, tudo para Ele. O apóstolo Paulo disse, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É bem verdade que, embora o plano seja para a minha vida ou para a sua vida, mas é para a glória dele. Mas Ele teve eu vou chamar, irmãos, de graça. Por que graça? De atentar para mim e para você, no meio de uma multidão de pessoas. Hoje, se a gente olha para o Brasil ou para o mundo, você olha o mundo, 8 bilhões de pessoas, e o Senhor olhou para você e disse, eu quero te dar salvação. Amém. Eu quero ter Glória a Deus. Aleluia. É algo que mexe conosco, na verdade. Quando você olha e diz assim, olha, eu era criança, eu não entendi o que estava fazendo de uma forma racional, sim, mas eu me entreguei a minha vida ao Senhor e Ele tudo fez, como diz o versículo, né? Então, pastor Leneildo, rapaz, estou profetizando a Leneildo hoje. Pastor Diogo, reverendo Diogo, deixa Deus te usar mais uma vez em contar mais um pouco desse relato que tanto nos alegra e edifica. Irmã Sueli, não tenha dúvida que é pura graça e misericórdia do Senhor. Você que está assistindo, você que está nos ouvindo, nunca esqueça isso. Tudo na nossa vida é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Como a irmã Sueli falou muito bem, naquele momento que eu entreguei a minha vida a Jesus ali, como criança, naquele culto ao ar livre, eu não tinha, racionalmente falando, noção do que eu estava fazendo. Eu não conhecia todas as implicações daquela decisão, mas era o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu coração, trabalhando na minha vida, para que eu pudesse caminhar junto com o Senhor, porque a palavra do Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, de modo nenhum seguirão a estranho. Então, quando a voz do bom pastor, ela ecoa no coração da ovelha, ela atende a voz do bom pastor. E é isso, Ellen. Como eu lhe disse, a partir daquele dia eu comecei a ser encaminhado para a casa do Senhor, ser levado para a igreja, ouvindo a palavra, participando dos cultos. É muito importante essa vida na igreja. Estamos vivendo hoje um fenômeno de pessoas desigrejadas, verdade, pessoas que não se congregam, que vão à igreja uma vez por mês, a cada 6 meses. Já estamos vivendo essa, desculpa a expressão, essa praga de crentes não praticantes, evangélicos verdade, não praticantes. Mas eu ia para todos os cultos, a irmã me levava. E aí começou a surgir no meu coração essa paixão pela pregação da palavra de Deus. Vendo o pastor pregar, outros irmãos. E como eu disse, voltava para casa, fazia o culto na calçada. Quem nunca fez aquele cultinho, hein? E eu não sei como, mas Deus começou a tocar no coração do meu pastor. E você sabe que na Assembleia nós temos culto dos novos convertidos, culto de mocidade, e sempre são os irmãos que pregam. E eu comecei a ter oportunidade nesses cultos, ainda muito jovem, pré-adolescente, adolescente, e fui criando gosto pela leitura da palavra, por estudar. Deus colocou pessoas especiais na minha vida, como o pastor José Cabral de Araújo, lá de Carnaúba dos Dantas, que investiu na minha vida. Glória a Deus. E me levava para pregar na igreja lá de Carnaúba dos Dantas. Ele trabalhava na ótica que eu trabalhava. E eu preguei na rádio Cabugi do Seridó, ainda adolescente. Olha só! Né?
Eu lembro como hoje, quando o pastor Cabral me chamou para pregar na rádio, ele me levou e nós chegamos lá e estavam os pastores da região, todos no estúdio assim. E um pastor disse assim: quem é que vai pregar hoje? Aí o pastor disse: já já vocês sabem. E quando foi na hora que o pastor disse que eu iria pregar, a preocupação foi geral, né? Dos pastores. Mas, e a partir daí eu não parei mais. E eu não me vejo fazendo outra coisa, Sueli, senão pregando a palavra de Deus. Eu quero até o último minuto da minha vida aqui neste mundo pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que coisa linda. E aí, chegou uma pessoa especial na sua vida então, né? A sua esposa, como é que foi esse negócio? Porque eu acho que foi ela que vai fazer a transição para a igreja presbiteriana. Então eu me criei na Assembleia de Deus, passei minha infância, adolescência na Assembleia de Deus lá em Currais Novos, e com 16 para 17 anos eu conheci a minha esposa. Mando um abraço aqui para ela, está nos ouvindo. Que bênção. E minha esposa, ela se converteu na Igreja Presbiteriana Central lá de Currais Novos, fez o curso bíblico, se converteu, e eu conheci ela, e eu saí da Assembleia de Deus para ir para a Presbiteriana com a bênção do meu pastor. Claro. E fui para a Presbiteriana, fui muito bem recebido. Encontrei na Presbiteriana nessa época, você que é assembleana de muitos anos, você sabe disso. Na década de 90 não existia uma ênfase muito grande no estudo, na leitura. E eu sempre tive essa sede de estudar, de conhecer. Então eu pedia livros na editora Vida, 0800 7373, ia no Orelhão, pedia e chegava em Currais Novos depois de uns 6 meses. É verdade. Então, assim, na Presbiteriana eu fui acolhido e eu descobri essa área do estudo, da pesquisa. E foi quando Deus começou a trabalhar a minha vida para ir para o seminário. Já na Assembleia de Deus eu sonhava com o seminário, porque na época estava começando a se trabalhar a questão dos cursos de teologia. Sistematizando ainda. A ETAD e tantos cursos, né? Mas foi na Presbiteriana que Deus me chamou para o ministério. Claro. Leneildo lembra quando eu cheguei na Presbiteriana. Então eu cheguei na Igreja Presbiteriana, com pouco tempo eu comecei a ter a oportunidade para pregar na igreja. Meu pastor, o reverendo João Batista, pastor Berto, irmãos da igreja, sempre me acolheram, os presbíteros da igreja, acolheram a mim, a minha família. Meu filho, eu fui pai, eu ia fazer 17 anos. E essa história na igreja presbiteriana foi que Deus usou para que eu pudesse ir para o ministério. Então eu fiquei no primeiro momento pregando na igreja, ajudando, apresentando programa de rádio também lá na nossa cidade, junto com o meu pastor. E quando foi de 2000 para 2001, 2002, aqui em Natal, a Igreja Presbiteriana do Pirangi, a congregação de Guarapes estava precisando de um obreiro. E o meu pastor na época perguntou se eu não gostaria de vir. Ele, vendo o meu amor pela obra, pelo trabalho do Senhor. Detalhe, Sueli, eu sei que o tempo aqui é precioso, mas eu não queria deixar passar isso aqui. Eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhava nas óticas Mirnas, lá em Currais Novos, no laboratório. Minha profissão era de ótico prático. Mas, sabe, quando você não consegue se desligar da Bíblia, da leitura, do estudo, eu não me via como um pastor de igreja, eu me via como um pregador, como um conferencista, né? Eu pregava nos congressos, eu viajava e tal, e assim, chamava atenção porque pré-adolescente, adolescente pregando. E aí eu já trabalhava na ótica e eu fiquei desempregado. Eu fiquei desempregado depois de algum tempo, logo quando meu filho nasceu. Fiquei desempregado e passei um período de prova na minha vida muito grande, junto com minha esposa. E todas as portas foram fechadas, todas. Os irmãos, tinha gente na nossa igreja dos mais diferentes setores da cidade. Gente importante, gente influente, tudinho, mas não conseguia abrir uma porta de emprego para mim. E um dia o meu pastor chegou para mim e disse assim: não vai abrir porta para você, Deus está lhe chamando para o ministério. E eu fiquei pensando naquilo, porque eu nunca me vi como um pastor de uma igreja, eu me via como um pregador.
E foi quando surgiu essa oportunidade de vir para Natal para servir a congregação de Guarapes, que estava fechando as portas. E foi um desafio muito grande, é uma longa história. E Deus me trouxe ali, eu junto com minha esposa, revitalizamos aquela igreja. Depois fui pro seminário. É isso que eu ia perguntar. Então foi primeiro para lá e depois pro seminário. Primeiro eu fui para lá, eu tinha feito o Instituto Bíblico, eu tinha feito o básico de teologia ainda lá na minha cidade. Sim. Tinha um instituto chamado Instituto Bíblico Seridó, que formou só essa turma. E com esse curso básico que eu tinha feito, eu vim aqui para Natal para ser obreiro de uma congregação da nossa igreja do Pirangi, que é a congregação de Guarapes. Aí aqui eu iniciei o curso de teologia no STEM, né? E fiz ainda 2 anos e meio. E quando foi em 2008, a igreja do Pirangi me mandou para Recife para fazer o bacharelado em teologia. Aí eu comecei do zero lá em Recife. Me formei. Uma vez formado, meu pastor aqui de Pirangi, o pastor Enoque José de Araújo, um homem de Deus, pastor Enoque, conhecidíssimo, um homem de Deus. Ele estava se jubilando e a igreja estava fazendo uma transição pastoral e eu fui eleito pastor da igreja do Pirangi. Estou servindo lá. Fiz agora, no início do ano, 10 anos de pastor titular da igreja do Pirangi. Passei um tempo na congregação e agora como pastor titular, 10 anos. Acabei de ser reeleito para mais 5 anos no pastorado da igreja. Reverendo Diogo, eu vou fazer o seguinte, às vezes eu fico me complicando aqui no ar, mas eu vou me programar um dia para estar na Igreja Presbiteriana de Pirangi. Amém. Será um privilégio receber você lá, menina. Ai, meu Deus do céu, às vezes fico complicando, mas é com uma boa causa, porque será realmente um privilégio nosso também estar presente nessa igreja tão querida. Pois bem, e que coisa maravilhosa, como é que Deus faz, como é que Deus fecha a porta para abrir o caminho aonde Ele quer nos guiar. Que pastor, né? É o sumo pastor. É o sumo pastor, é ele que guia a nossa vida, né? É interessante, Suelen, uma vez eu fui para uma entrevista de emprego e tinha um irmão da nossa igreja que era uma das pessoas mais importantes dessa empresa. E na entrevista o camarada disse assim: você tem curso de computação? Aí eu disse: não. E já pegou assim, complicado, né? E o irmão disse: não, ele vai ter agora. E ele pagou um curso de computação para mim. Quando eu terminei o curso, que voltei para assumir a vaga, tinha acontecido alguma coisa e uma pessoa entrou no meu lugar. E aí esse irmão confirmou o que o pastor falou. Disse: olha, não tem jeito. A gente já fez de tudo, mas Deus só pode estar lhe chamando para o ministério. E eu não me vejo fazendo outra coisa, senhor. Não me vejo. Glória a Deus. É assim mesmo. Quando Deus nos chama, a gente olha e diz assim: não tem outra coisa. É isso mesmo. Tá evidente o quanto Ele quer. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor e a gente vai voltar já já. E tem um hino, a gente falando aqui de pastor, do bom pastor. Tem um hino que fala justamente sobre o bom pastor, o bom consolador. Amém. Aleluia. Jesus é. É Ele quem age, é Ele quem faz. E vamos ouvir este hino que, na verdade, eu acho que, vamos me recordar, acho que Cantor Cristão, né? Da Igreja Presbiteriana. É o Inário, o Novo Canto. Inário, né? Novo Canto, perdão. Cantor Cristão é da Igreja Batista. Ele tá no Inário, está de número 109. Nós vamos ouvir agora o Bom Pastor. Escute. Você está ouvindo Programa Celebrai. Programa Celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Programa Celebrai. Com a irmã Suelen Nóbrega. Celebrai a Cristo, celebrai. Momento da Palavra. Agora, na Rádio Evangélica Vida, uma palavra de esperança para a sua vida. Muito bem, meus irmãos, são 10h23
Mas chegou o momento da palavra, o reverendo Diogo vai nos trazer uma reflexão da palavra de Deus. E antes dele falar, eu quero apenas trazer alguns registros, muita gente entrando em contato conosco, o Zap aqui continua ativo, mas a gente já traz mais informações, tá certo? Mais alô. Eu quero apenas mencionar aqui o nosso querido pastor Alexandre Trindade. Alexandre Sérgio da Trindade, um grande amigo. Ele botou a paz do Senhor. Olha, meu nobre amigo pastor Diogo Jorge Gonçalves. Disse o nome completo também, porque amigos que amigos conhecem o nome. Pastor Alexandre é pastor assembleano. É assembleano, é nosso, é. Foi meu vizinho muitos anos e é um homem de Deus. É verdade, ele diz a mesma coisa. Olha, foi meu vizinho quando morava lá no bairro Guarapes, ele é meu amigo, é um homem de Deus. Parabéns por ter convidado ele para ser entrevistado hoje, né? Graças a Deus, que coisa maravilhosa, meus irmãos, ficamos muito felizes com isso. Também quero deixar aqui o registro do irmão João Santana, conhecem? Ele diz assim, olha, que Deus continue abençoando vocês, essa família que transmite o amor de Deus. Um grande abraço aí do irmão João Santana, a todos os irmãos que estão na audiência e a todos os pastores, inclusive, né? O pastor reverendo Diogo, que está hoje aqui conosco. Meus amados, que coisa boa. Tem mais irmãos aqui mencionando, pastor, mas a gente já fala de cada um deles. Neste momento, eu convido você que está aí conosco a ficar atento, porque nós vamos realmente ouvir mais uma reflexão da palavra de Deus. Amém. Irmã Suelen, enquanto você falava aí sobre a reflexão bíblica, veio ao meu coração a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu queria orar e, à luz desse texto, trazer uma reflexão para os nossos ouvintes. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, e essa palavra que é viva e eficaz, ela possa encontrar guarida no nosso coração. Eu não sei como está o coração dos teus servos e das tuas servas, dos teus filhos, das tuas filhas, dos nossos ouvintes nesse dia chuvoso, e que a tua palavra possa de fato entrar na nossa vida e fazer diferença, em nome de Jesus. Amém. Suelen, um dos maiores problemas da nossa geração, dos dias atuais, é o problema da ansiedade. Deus tem me dado a graça de escrever um livro sobre isso. Eu espero logo esse livro estar pronto. Esse livro está na fase de revisão. Ia ser lançado no início do ano, mas tivemos algumas dificuldades. Pois quando o senhor lançar esse livro, o senhor vai vir aqui falar um pouquinho dele e falar como os ouvintes vão poder alcançar esse livro. Ele é uma exposição de Mateus 6, do 25 ao 34. O que é ansiedade, quais as causas, como vencer, por que não andar ansioso. E esse texto de Paulo em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo está exatamente pregando sobre o texto de Mateus, sobre o que Jesus falou sobre a ansiedade. E como eu disse, a ansiedade é algo que é o tema do momento. Quantas pessoas estão ansiosas, aflitas, estão com a mente dividida. A raiz da palavra ansiedade é mente dividida. Quando você está com a mente dividida, você não consegue viver o presente, você está focado lá no futuro. A definição de ansiedade é uma preocupação excessiva, exacerbada com o futuro. E aí a pessoa fica dividida. Ela não sabe se vive ou se simplesmente se preocupa com o amanhã. Mas veja o que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E quando Paulo escreveu essa carta e escreveu esse texto, Suelen, Paulo não estava hospedado num hotel 5 estrelas, Paulo não estava dentro de um gabinete pastoral refrigerado, Paulo estava preso, Paulo estava numa masmorra, Paulo estava pensando e refletindo sobre a sua vida, e mesmo estando preso, ele escreve a carta aos Filipenses, que o tema é alegria, que você sabe muito bem, o resumo da carta de Filipenses é alegria. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.
Então, esse homem que está dizendo para mim e você, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele sabe o que está dizendo, porque ele é um homem de Deus, ele é inspirado pelo Espírito Santo e ele está aplicando essa palavra na sua própria vida. Agora veja o que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada na nossa vida pode produzir em nós ansiedade. Detalhe, Sueli, é que Jesus não disse assim, não fique ansioso. Nem Paulo está dizendo não fique ansioso. Ele está dizendo não andeis. Ou seja, ficar ansioso a gente fica em muitos momentos. Eu fiquei ansioso quando chegava a hora do programa aqui e eu não estava conseguindo pegar um Uber para vir para cá por causa da chuva. Mas o que Paulo está dizendo é não andeis, não permita que a ansiedade se instale em você, se torne uma patologia, uma doença, uma constante na sua vida. Não ande ansioso. Você ficou ansioso, minha irmã? Você ficou ansioso, meu irmão? Peça a graça de Deus para você não adoecer com isso e não se tornar uma patologia. E aí Paulo dá o remédio para a gente não andar ansioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Você quer vencer a ansiedade, meu querido irmão, minha querida irmã? Oração, súplica, ações de graças. Fale com Deus, derrame a sua alma diante de Deus, seja grato a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo que você tem. Seja grato. Um dos maiores problemas hoje, Suelen, é que nós não agradecemos a Deus. Você já agradeceu a Deus por você estar vivo hoje? Você já agradeceu a Deus pelas bênçãos do Senhor na sua vida? Quando você orar, quando você suplicar, quando você for grato, você apresentar diante do Senhor as suas petições, você vai vencer a ansiedade. Aí sabe qual é o resultado? A paz de Deus. Veja que o texto não diz assim, a paz com Deus, que tem a ver com a justificação lá em Romanos. Ele diz a paz de Deus guardará o vosso coração. Aleluia. E a vossa mente. Ou seja, não existe nenhuma circunstância adversa que tire Deus do sério, que mexa com a paz de Deus. E Paulo está dizendo que se você orar, se você suplicar, se você buscar o Senhor, a paz de Deus vai tomar conta de você. Eu sempre defino da seguinte forma, Suelen, é muito difícil você chegar a uma conclusão. O que Paulo quer dizer aqui? O que significa a paz de Deus? E eu sempre digo o seguinte, sabe o que é a paz de Deus? É você ver um crente cantar no velório do seu pai ou da sua mãe. Sabe o que é a paz de Deus? É você acabou de receber um diagnóstico sombrio, mas você consegue orar, cantar louvores ao Senhor e confiar que se o Senhor quiser lhe curar, Ele cura. E se Ele quiser te levar, Ele vai levar, mas você vai estar muito melhor do que nessa dimensão. A paz de Deus, eu termino, Sueli, com um testemunho. Um dia eu ia para Recife, no ônibus, eu ia toda segunda-feira e voltava na sexta-feira. E aqui na rodoviária subiu um moço bem aparentado no ônibus, sentou do meu lado. Eu ia lendo, vi que ele não queria papo e ele sentou e ficou ali cochilando. Quando nós vamos chegando em João Pessoa, e uma carreta na frente do nosso ônibus, eu estava sentado na primeira poltrona. E essa carreta estourou um pneu e foi para o outro lado e pegou um motoqueiro de frente. O motorista parou o ônibus, nós descemos. Aquele camarada que vinha do meu lado era um médico que tinha dado plantão aqui em Natal e ia para Recife. Ele desceu, avaliou e disse que o rapaz estava morto. Voltamos para o ônibus, agora ninguém dorme mais, né? Vamos ficar ali alerta e conversando. E aí aquele homem, sendo médico, nós começamos a conversar. Eu me identifiquei como pastor que estava indo para o seminário e ele perguntou a mim o que era a morte. Como é que a teologia definia a morte? E eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, para a gente ir até Recife, eu vou lhe explicar a morte do ponto de vista bíblico e eu queria que o senhor me explicasse a morte do ponto de vista da ciência, da medicina. E ele disse, mas pastor, eu estou lhe fazendo essa pergunta pela seguinte razão. Eu não sou cristão, eu sou ateu, eu não tenho religião, eu sou médico, cirurgião, mas eu estou lhe fazendo essa pergunta pela seguinte coisa. Eu não consigo entender como é que os crentes enfrentam a morte. E aí ele citou um caso que marcou minha vida, Suelen. Ele disse que lá em Recife
ele estava acompanhando o caso de uma serva de Deus, de uma irmã, de uma crente, em estado terminal. E ele disse que não conseguia entrar naquele ambiente, naquela UTI, naquele leito daquela serva do Senhor, e não sair dali abalado. Por quê? Ele sabia o que estava acontecendo com ela, ele sabia que ela estava no final da vida, mas quando ele entrava, ela tinha um semblante diferente. Aleluia. Ela tinha alegria, ela tinha esperança, e aquilo ali mexeu com aquele médico. E ele disse assim: pastor, eu saí de lá antes de ontem e eu disse para a equipe, quando essa mulher falecer, tire ela daqui que eu não quero ver nem ela, porque ela tem algo que eu não tenho. Ela tem uma esperança, ela tem uma visão de futuro que eu não tenho. E aquela mulher faleceu, e com a vida dela, com a fé dela, ela marcou a vida daquele médico ateu. E ele perguntava para mim, o que é isso? Sabe o que é isso, meu querido? Você que está acompanhando? A paz de Deus que excede todo entendimento. Aleluia! Quando o crente tem a paz de Deus, mesmo na hora da morte, no estado terminal, ele tem esperança. Ele sabe para onde vai. Ele sabe para onde vai. E aquele médico ateu, com toda a sua sapiência, com toda a sua estrutura financeira, ele não sabia para onde ia. Então, meu querido, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que a palavra do Senhor encontre guarida no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Rádio Evangélica Vida, a melhor rádio de 2022. Você está ouvindo Rádio Evangélica Vida.com. Deus tem resposta para a sua vida. Está no ar, Programa Celebrai com a irmã Suelen Nóbrega. na Rádio Evangélica Vida. Muito bem, meus irmãos, já são 10h39, já estamos no finalzinho da nossa programação, mas vamos ficar com um gostinho especial dessa sexta-feira, né? Vamos trazer aí um final de semana com muita bênção de Deus, e você que está ouvindo a nossa programação, talvez está como a nossa irmã Micarla, que está dizendo aqui: meu Deus, que coisa linda, que palavra linda, edificante, essa que o pastor mencionou, e sobre esse testemunho do médico, né? Que realmente ele disse que ficou marcado na sua vida, e claro que agora vai ficar marcado na nossa também. E ela disse: eu acredito muito que esse médico está crendo em Jesus Cristo. Já Amém. mudou aí essa concepção. Ao menos a palavra, né, por meio de testemunho, né? Sim, sim. Na vida daquela... Porque, irmãos, em tudo há a palavra de Deus, porque você pode pegar aí o contexto, por exemplo, de Tessalonicenses, em que o apóstolo Paulo disse: olha, vocês não são como aqueles que não têm conhecimento, não sejais ignorantes acerca destas coisas, né? Há fundamento bíblico para aquele testemunho, para aquele comportamento da serva do Senhor, além da paz de Deus, que talvez foi tão, né, que talvez foi citada hoje aqui, no sentido de fazer o link para o pastor, talvez seja mais difícil, que ele não tenha o entendimento da Bíblia, mas é a Bíblia sendo pregada. É Sim. como o apóstolo Paulo diz, é a carta aberta que nós temos, né? É a Bíblia sendo pregada com a vida daquela serva do Senhor ali, em cima daquela cama, pregando um sermão muito eloquente. Muito. Com certeza, mais eloquente do que muitos discursos vazios que são propagados aí nos verdade. púlpitos, nas catedrais. Aquela serva do Senhor, com a vida dela, com a fé, com o testemunho, ela estava pregando um sermão muito eloquente.
Muito bem, é verdade. Vai ficar realmente sobre os nossos corações. Meu querido pastor, eu só tenho que agradecer. Quem agradece sou eu, menina. Que privilégio estar aqui com você, lhe conhecer a rádio, estar aqui com o seu público. Quero agradecer a Leneildo, né? Que foi fez ele o quem contato. deu a ideia, me né? passou seu número. Deu É tudo uma bênção. certo. Eu quero louvar a Deus pela vida do Leneildo, por esse realmente questão, esse link. E dizer, pastor, eu tô vendo. O senhor é escritor também. Eu trouxe um presente aqui pra você, pra o diretor da rádio, e um pra você sortear com os seus amigos, os então... ouvintes, com aqueles que nos acompanham. Leneildo com certeza já tem, então por isso que ele fica quieto aí, nós vamos sortear com as outras pessoas, né? Muito bem. Então vamos pedir a você que quer, né, participar do sorteio. Temos poucos minutos aqui, mas coloca aí agora no YouTube, coloca no Zap também, a gente vai organizar esse sorteio aqui. Coloca aí, como é, eu quero um livro. Suelen, é o seguinte. Qual é o nome do livro? O meu primeiro livro é um livrinho de bolso. Sim. Na verdade, é a transcrição de um sermão que eu fiz na igreja. Eu prego expositivo, sequencial. E eu ministrei uma palavra sobre a Santa Ceia em 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. E aí foi transcrito, surgiu o meu primeiro livro. Isto é o meu corpo. É uma exposição de 1 Coríntios 11, 17 ao 34. No primeiro momento eu falo sobre a ceia na história da igreja, as 4 linhas de interpretação da ceia. A visão católica, a visão luterana, a visão reformada, a visão batista, assembleiana. E em seguida eu faço uma exposição detalhada desse texto da ceia que é conhecido de todos nós. Então foi o meu primeiro livrinho lançado. Isto é o meu corpo. Estou trazendo aqui de presente para você. Olha tá só, certo? Meus irmãos, como é bênção. Outro para o diretor da rádio aqui, para o nosso irmão Miranda, não é isso? Isso. E esse terceiro para você sortear. Pronto, tá bom? então você pode ganhar agora. Se você olha, já deixa o like aí. Tô vendo que as pessoas estão indo lá no YouTube. Eu vou mostrar agora aqui, ó. Você que tá no YouTube, olha, este é o livro, o livreto. Eu vou dizer um livro, porque o conteúdo que tá aqui, né? Então, se você quer realmente ganhar, ser sorteado, coloca aí, eu quero, bota aí, eu quero, né? Pastor Diogo Jorge Gonçalo é o escritor, um material maravilhoso, né? Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, pastor titular da Igreja Presbiteriana em Pirangi. Então, coloca aí, eu quero também no Zap da vida, já tá chegando. Eu quero, muito bem, eu quero. As pessoas estão aqui mencionando. E enquanto isso, eu louvo a Deus por sua vida, pastor, que o Senhor continue fazendo isso, como o Senhor mencionou. Não me vejo fazendo outra coisa, mas com esse amor, com esta dedicação, porque os frutos são maravilhosos. É verdade, né? é verdade. Olha, a gente não tem dimensão. Uma certa vez, um pastor, eu vou finalizar com essa expressão, porque a gente vai colocar o hino e organizar como a gente vai trazer esse sorteio. Mas, uma certa vez, um pastor chegou para mim e disse: Suelen, você já pregou em um público com 1000 pessoas? E aí eu lembrei que eu tinha ido a um evento de jovens, com muitos jovens, os irmãos assembleanos aqui, sabe o que é vigília, né? Vigília com muitos jovens, lá no Templo Central, e no Templo Central, ali acho que é umas 2000 pessoas, né? Sim, sim. E eu disse, eu acho que já. Aí ele disse, mas com 10 mil? Eu disse, não, isso aí deixa pra uns reverendos da vida, né? Não, calma, eu até sou apenas uma criança, eu era ainda noiva na época. Já estou há 10 anos, chegando 10 anos casada já faz bênção. 10 anos. Parabéns, menina. E aí eu disse, calma. Ele disse, pois você vai ter essa oportunidade. E aí ele colocou, foi quando a rádio se organizou com essa questão de setores, né, no Nordeste, e a gente foi, e ele disse, você vai pregar para quantidade de pessoas que você não imagina. E ele abriu a porta no quesito de Glória a Deus. Estar numa rádio, e às vezes a gente olha assim, e isso vai tão longe. E aí veio também uma outra pessoa e disse assim, e olha, sabe o quanto você
pode transformar, não você, mas você é o canal, o instrumento, como disse o apóstolo Paulo, nós somos vasos de barro, mas tem a excelência do poder. Quando você prega para uma pessoa. É verdade, sim. É verdade. Jesus pregou os seus maiores e melhores sermões para uma pessoa, se a gente pode dizer assim, né? E aí ele disse, olha, o quanto impacta, né? Então, seja no rádio, seja na sua congregação, onde o senhor está sendo pastor titular, ou seja para uma pessoa, que o senhor continue sendo esse instrumento de Deus, tá certo? E que realmente vidas venham a ser alcançadas. Amém. Suelen, o verdadeiro pregador é aquele que tanto faz pregar numa catedral para 10 mil pessoas, como pregar numa congregação de chão batido para 5, ou pregar para uma pessoa ou uma família numa casa, ele tem que pregar do mesmo jeito. É verdade. Porque ele está pregando a palavra de Deus. E se uma alma se converter, uma criança se converter, pode fazer muita diferença no mundo inteiro. Oh, glória! Então vamos agora com Cassiane para fechar, enquanto a gente organiza esse momento de sorteio e já, né, agradecidos o Senhor, a gente vai colocar aqui a oferta agradável a ti, que é a tua palavra chegou no meu coração, né? Esse hino é lindo. Então louve ao Senhor, a gente volta. Muito bem, irmãos, pra gente fechar aqui, dar aquele resultado maravilhoso de quem ganhou esse sorteio. Olha, irmãos, só pra mencionar como foi rápido, né? São 10h53 já, 10h53. Eu quero dizer aos amados irmãos que eu coloquei aqui o nome dos amados irmãos que disseram eu quero. Vou mencionar apenas alguns para os irmãos entenderem que seus nomes estão aqui, ó. Irmã Sansa, irmã Ivanildo, Daniel, Milton, Micarla, Edson, Nildo, e nosso irmão também, os irmãos do YouTube, né? Irmã Kelly, irmã Virgínia, né? Irmão Alexandre, Antônio Vicente, não se preocupem, a gente deu aquele Ctrl+C e a gente anotou aqui, e após anotar, estamos aqui naqueles sorteios online, certo? E vamos sortear agora, né, quem foi o ganhador e o resultado, meu amigo, foi um pastor. Olha aí, Pastor Nildo, você Amém. foi o ganhador, viu? Presbítero Nildo, ele é pastor ali na congregação em Felipe Camarão. Que bênção, que glória bênção, a Deus, vai ser de muito proveito, né? Muito proveito para E que pastor que, no nosso caso, na Assembleia de Deus, é realizado mensalmente, né? Esta cerimônia, essa festa, esta ceia. Então vai ser de muito proveito. Parabéns, pastor Nildo. Você foi o ganhador, tá certo? Deste livro tão importante. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Quem agradece sou eu, menino. Eu quero agradecer a você, a toda a equipe da rádio, aos seus ouvintes, ao irmão Leneildo pela ideia, né? Dizer, irmã Suelen, que além desse livro devocional, né, que foi meu primeiro livrinho, eu tenho também um comentário na carta de Paulo a Tito. Aí é um livro mais acadêmico, específico. E peço as orações dos irmãos, porque tem alguns aí no forno para sair. Que bênção. O de ansiedade, sobre Paulo, que eu tive o privilégio do pastor Hernandes fazer o prefácio, e os outros comentários. Então, se Deus me der vida e saúde, eu quero daqui para frente escrever também, não só comentários bíblicos, como os livros devocionais. E queria deixar aqui a agenda da nossa igreja, pode ser? Sim, é claro, eu já ia esquecido. Os irmãos. Até também, pastor, né, se possível, como fazer para adquirir esses livros já publicados? Tava tipo assim, irmã Sueli, eu não ganhei no sorteio, sim, mas eu quero adquirir. Eu acho que esse livro vai ser de suma importância para mim. Realmente o conteúdo é muito bom. O servo de Deus estudou para isso e eu quero contribuir, eu quero receber. Como é que eu faço? Então, por favor, né? Bem, você pode entrar em contato comigo pessoalmente no meu zap 987040749. Você manda um zap para mim que a gente conversa e eu dou toda a direção. Também você pode entrar aí nas redes sociais da Livraria Virtual Calvinos. Sim. Calvinos, Livraria Virtual Calvinos ou Livraria Virtual Dorte.
tanto o Instagram como o Facebook. Você pode ver aí Livraria Dort e Livraria Calvinos, são livrarias virtuais que estão nas redes sociais e você pode adquirir. Ou pode entrar em contato comigo, como eu disse, no zap 987040749 e aí nós estaremos dando toda a informação, tá bom? A nossa igreja, Sueli, a nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi, que eu sempre me refiro a ela assim, Deus me deu a graça de pastorear aquela igreja misericordiosa, bondosa, tá me aturando aí há mais de 10 anos. O templo da nossa igreja, ele fica ali na rua Paineiras, 4630, Conjunto Pirangi, coladinha com o LAI, o Lar do Ancião Evangélico. E nós temos cultos às quartas-feiras, 19h30, é culto de louvor, de adoração, exposição da palavra. Domingo pela manhã e à noite eu estou expondo, por exemplo, esse ano a carta de Paulo aos Coríntios. Já foram 18 pregações, estou no capítulo 7 de 1 Coríntios. Então, desde o versículo 1 até o final da carta, nós estaremos expondo. É o meu estilo de pregar. É a pregação expositiva sequencial, através de livros da Bíblia. Já fiz Filipenses, Cantares, estou fazendo Coríntios, já fiz Marcos e outros livros. Que maravilha! Da Bíblia. Então, aqueles que puderem estar conosco, é um privilégio recebê-los. E na sexta-feira à noite, de 8 às 9, nós sempre temos reunião de oração. É uma coisa mais privada ali dos membros da igreja. Se você ainda não visitou as nossas redes sociais, visita aí as redes sociais da nossa igreja Presbiteriana do Pirangi. O canal da nossa igreja tem lá as playlists com as pregações, com as mensagens, e vai ser uma bênção poder ter vocês lá conosco, vendo o que o Senhor tem nos dado a graça de fazer. E como você disse, né? Curta, comente, compartilhe. Né? Deixe lá a sua curtida e o seu comentário para nos ajudar, né? Exerça misericórdia, porque eu sempre costumo dizer assim: o pastor lá de Pirangi é fraco. O problema lá de Pirangi é o pastor. Mas o Senhor, o pastor da igreja principal, que é o Senhor Jesus, esse é bom. O pastor que está lá cuidando, o pastor Diogo é fraquinho, mas benção. O dono da igreja é Jesus. Glória a Deus. Então, temos 2 minutinhos e eu quero, já que estamos aqui, vamos finalizar com oração, né? De gratidão, amém, né? Orando também pelos nossos ouvintes, por aqueles que estão passando, depois dessa palavra, por momentos de ansiedade, e que Deus lhe abençoe. Já foi dado o recado, como diz o bom assembleiano, né? Já foi dada a receita, mas em nome de Jesus, ore conosco. Para aí 2 minutinhos, ore conosco. O nosso querido pastor vai estar orando em nome de Jesus. Suelen. E agora, a oração da fé. Amém. Suelen, antes de orar, eu gostaria só de dar uma palavrinha, segundos. Sim, fica à vontade. Nunca esqueça que existe muito mais coisa que nos une do que nos separa. Nós não temos placa de igreja. Nós devemos pensar no reino. Sim. Então, assembleano, presbiteriano, batista, todos são filhos e filhas de Deus, e nós vamos morar no mesmo céu. Nós temos o mesmo Senhor, a mesma palavra, o mesmo Espírito, e nós devemos deixar de estar dando foco nas diferenças e focar naquilo que nos une, que é muito maior do que aquele que nos separa. É verdade, com certeza. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade, por este canal de bênção que o Senhor abriu na nossa cidade, com esta rádio, com a tua filha, os teus filhos que aqui trabalham. E eu quero te pedir, meu Pai, que a boa mão do Senhor continue sobre esta rádio. Que a boa mão do Senhor venha sobre os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nesse momento. Que a boa mão do Senhor seja estendida sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, em especial, Senhor, sobre aqueles que estão sofrendo neste momento, que estão com ansiedade, com taquicardia, com N dificuldades na sua vida. Que o Senhor chegue com o milagre, com a cura, com a restauração, com o renovo, com a bênção do Senhor nestas vidas, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. E que a graça do Senhor Jesus, o amor
amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, menina, pela oportunidade que você nos deu. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Amém!